Bom dia, bom dia, tudo bem, meus amigos? Acho que já deu nossa hora, né? Já passou. Sejam bem-vindos a mais um domingo dos nossos estudos do livro Ceifa de Luz, que é esse livro aqui, ó, tá? Chico e Emmanuel. Bom dia. Então a gente pede a Jesus que nos traga paz, que nos ensine a caminhar de uma forma mais humilde, mais amorosa, mais caridosa, que nós possamos carregar os nossos corações desse banho de luz que chega da providência divina através dessa literatura tão extensa, esclarecedora, que é a nossa literatura espírita. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos, por não desanimarem do nosso convívio. Que assim seja. Bom, vamos lá, gente. Hoje a gente está, então, na lição número 58 do livro Ceifa de Luz. 58, isso mesmo. O livro tem 65... Isso aí, 65. A gente já está aí nos últimos mês e meio, 2 meses, né? Desse livro. A lição 58, ela trata de um capítulo bastante... que abre muitas possibilidades. A gente, no nosso entendimento, o Emmanuel, ele não teve um foco nesse estudo, né? Como ele habitualmente tem. E tem motivo, a gente vai tentar entender o motivo durante esse nosso bate-papo aqui de hoje. Bom, o título da lição 58 é Das Nascentes do Coração, né? É uma referência àquilo que vem de dentro, né? Aquilo que é construído por nós mesmos, aquilo que nós fazemos com amor, né? Com o sentimento. Deixa eu dar os bons dias aqui. Ana, bom dia. Ana Amélia, bom dia. Sandrinha, bom dia. A frase, Vagnão, bom dia. A frase que o Emmanuel estuda no dia de hoje, pra gente, no dia de hoje, é: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. Eu vou repetir. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Essa frase está na primeira epístola de Pedro, o apóstolo Pedro, em seu capítulo 3, versículo 8. Bom, as epístolas do Novo Testamento, nós temos algumas, né? Nós temos muitas de Paulo, as que sobraram, né, amigos? A gente não tem original mais, né? São notícias das originais e cópias das originais. É o que a gente tem nos dias de hoje. Existem alguns fragmentos que com o tempo foram encontrados, são chamados os papiros, né? Tem uns outros nomes que são chamados também, que são fragmentos dessas cópias que eram feitas. Cópias mesmo. Pegava lá o Evangelho de Mateus e tinha um copista, uma pessoa que escrevia bem, ele fazia as cópias e guardava isso, a comunidade lia. Sobraram alguns papiros. A Epístola de Pedro é uma delas, tá? Tem alguns resquícios, mas não são as originais. São cópias das originais. Então, são de 3 ou 4 séculos depois de que foram escritas. Mas as epístolas, nós temos Pedro, escreveu algumas, João escreveu algumas, Tiago, nós temos Judas. Essas são as canônicas, né, que estão de fato inseridas na Bíblia. E as de Paulo, que são a maioria.
mas é muito comum quando a gente lê uma epístola, as de Pedro, as de Tiago, as de Paulo não, porque a vida de Paulo se confundiu com as próprias epístolas, né? Paulo vivenciava e escrevia ao mesmo tempo. Os demais apóstolos, eles escreveram em momentos diferentes daqueles que nós aprendemos a conhecê-los, né? Quando a gente lê sobre o apóstolo Pedro, por exemplo, que é o nosso autor da epístola de hoje, tem uma característica muito marcante, né, que os autores espíritas e também lendo Atos dos Apóstolos e a vida de Jesus, a gente percebe características em Pedro bastante proeminentes, mas uma delas que salta aos olhos é a rudeza, né? Mas não é uma rudeza no mau sentido, não é falando que ele era mal-humorado ou qualquer coisa, longe disso, pelo amor de Deus. A gente está dizendo que o apóstolo Pedro, ele era mais terráqueo, né? Ele era mais interiorano, era quase que como a gente diz aqui, um caipira, né? E eu me julgo um caipira, né? Sou aqui do interiorzão de São Paulo, né? Então, olha só como é que são as coisas. Depois, quando esses apóstolos foram escrever as epístolas, Pedro e os demais, eles escreveram num momento de maior sobriedade. Por quê? Porque eles passaram a viajar. Olha o argumento que a gente está trazendo. Até então, como era comum, as pessoas viviam nas comunidades e não tinha muito essa questão de viajar. Vou conhecer a cidade vizinha. Sem um motivo, não existia. Essa questão do turismo é uma coisa muito recente, né, meus amigos? Não tinha esse gosto. As pessoas, elas viviam para sobreviver, né? Elas se alimentavam do que elas plantavam, o que elas trocavam, então não tinha muito isso, né? Então, o próprio viajar, né, em prol do evangelho, que foi uma ordem de Jesus, né, ide e pregai, fez com que eles convivessem, né, os apóstolos, os discípulos, convivessem com outras culturas, com outras pessoas e passassem a colocar em prática tudo que eles tinham aprendido com o mestre. Então, é importante que nós saiamos, né? Essa é a primeira lição. Então, quando a gente lê as epístolas, essa, por exemplo, a de Pedro, você vai ver claramente um apóstolo diferente daquele apóstolo que é contado nos Atos dos Apóstolos, nos livros de Mateus, Lucas e por aí vai. Na própria doutrina espírita, que a gente tem muitas mensagens do Humberto de Campos, que é o irmão X, Hilário Silva, nós temos algumas, né? O próprio Emmanuel, através dos livros, dos romances, quando fala deles. Então, Pedro já tinha uma ternura desenvolvida. Então, quando a gente lê aqui, ó, ele está determinando, né, para 5 comunidades, era da Ásia Menor. A Ásia Menor é a região compreendida acima do mar Egeu, tá, pessoal? É onde fica hoje a Turquia. É uma parte que eles chamam assim, é uma parte intermediária entre a Europa e a Ásia. Eles chamavam de Ásia Menor, eu não sei se a chamam hoje ainda. Mas Pedro estava se direcionando, essa carta, essa epístola, era para esse povo, aos cristãos, os novos cristãos, que moravam e viviam nessa região. E ele diz então, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Nós fomos no original grego, né, dessa passagem, está muito parecido. Diz assim, mas comportem-se todos concordantes, simpáticos, amando-se como irmãos, misericordiosos e humildes. Então, é muito parecido, né? Não seria leviandade a gente fazer uma substituição. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui só para avaliar o que a gente pode e aprofundar o mínimo, que é o que a gente consegue, tá
tá bom? Então, no original grego está muito parecido. Frisamos, então, como o Emmanuel trouxe um estudo aqui que abrange compadecer-se, né? Amarmos-nos como irmãos, sermos misericordiosos, sermos humildes. Ele fala no texto sobre piedade. Olha como ele fala aqui na lição de hoje. De todos os tesouros que a divina providência te confiou, um deles, para vocês verem como a gente está certo ao olhar o estudo de hoje de uma forma mais complexa, sem um foco definido. Um deles é a piedade, que podes libertar como um rio de bênçãos das nascentes do coração. Então, ele apontou agora para a piedade, mas ele falou que um deles é a piedade, né? Então, existem outros. No texto, ele vai dar uma desenvolvida, mas ele foca mais... ele trabalha a piedade como sendo talvez o primeiro passo para que a gente consiga desenvolver essas bênçãos, né? Que você capta e pode não fazer nada com ela, né? Uma cena que passa aos seus olhos, né? Uma pessoa ali te pedindo algo na via pública. Eu posso me apiedar daquela situação, tá? Não estou falando nem da esmola, gente, não é disso. Mas eu posso me apiedar daquela situação ou eu posso ser indiferente àquela situação. Da mesma maneira com que eu posso me envolver fraternalmente com algum irmão que está precisando de alguma coisa dentro do meu centro espírita que eu frequento, ou eu posso ser indiferente àquela situação, dizendo, nem é para tanto assim, né? Então a piedade, ela é um primeiro passo, né? É uma situação inicial. Quando eu me apiedo de alguém, né, de alguma situação, eu começo ali um despertar, né? Nasce do coração, como diz o texto aqui. Ele continua: pensa nas lágrimas que já te passaram pela existência e nunca derrames fel na trilha dos semelhantes. Para isso é necessário raciocínios e te enterneças entre a luz da compreensão e o apoio da caridade. Então, para que eu consiga iniciar ali uma evolução através da piedade, né, eu comece a me transformar numa pessoa melhor, né, mais amorosa, com a piedade, é imperioso que eu pense no que já passei, nas coisas que já aconteceram comigo, né? As situações que já tocaram o meu lar, né? A falta de recursos, por exemplo, né? Eu estava com dificuldade de comprar o próprio alimento na minha casa, ou as angústias, uma noite que você não dormiu por preocupações, a despedida de um parente muito querido, né? Então são todas situações que já nos ocorreram e que hoje eu esqueço essas situações, deixo elas para lá, não lembro mais delas, talvez por um mecanismo de proteção mesmo, e eu olho alguém passando por essa mesma dificuldade que eu passei lá atrás, eu esqueço que eu passei e eu não me apiedo da situação dela. Essa gente, uma coisa que não acontece com os espíritos que já alcançaram um grau evoluído moralmente, né? Por quê? Porque as aflições e as dificuldades que tangeram o caminho desses irmãos que já subiram, né, vamos dizer assim, já subiram na escala evolutiva, são latentes. E aí eles olham para o próximo que está tendo uma dificuldade, às vezes para eles infantil, mas é importante, né? Então, quando eu olho para alguém e penso assim, poxa vida, aquela pessoa ali, ela não está com tanta dificuldade, ela não está vendo, tem coisa muito mais complexa. Eu estou julgando a atitude da pessoa e eu não estou sendo compassivo, né? Misericordioso, longe de ser piedoso. Então,
Eu ouvi empatia, diz a Ana Amélia. Obrigado, Ana. Eu ouvi uma vez um palestrante que eu gosto bastante. Na verdade, eu acompanhava alguns estudos dele. É o Vinícius Lara. Ele é de Juiz de Fora, é um menino muito legal. Eu falo menino porque ele é mais novo que eu. E um cara muito legal, muito estudioso. Escreveu alguns livros, é um médium também. E ele falava uma vez, ele tinha um estudo assim, eu acompanhei bastante tempo. E ele tinha um chat, igual a gente está tendo agora aqui, só que as pessoas perguntavam para ele as coisas durante o estudo. E ele respondia na hora, então você acha que a piedade ela pode ser exercida com qualquer pessoa? Ele ia lá e respondia durante o estudo, fazia parte, né? Obviamente que ele não responderia ali uma questão que não fizesse parte do estudo. E numa das perguntas, eu nunca mais esqueci disso, a pessoa pede desculpa por estar perguntando aquilo, que ela até achava que lá era uma bobeira, né? Uma idiotice. E mesmo assim ela queria saber. E ele ali no ar, ao vivo, disse para ela, falou assim, olha, eu nunca achei isso de nenhuma questão. Olha que alma, gente. Eu nunca achei que a sua questão, ou a questão de qualquer pessoa, fosse uma questão banal, né? Ela usou uma palavra assim, não vai rir do que eu vou te perguntar. Lembrei agora, obrigado. Lembrei agora, não vai rir do que eu vou te perguntar. E ele disse, eu jamais riria de alguma questão. Então, é mais ou menos assim. Por quê? Porque nós já passamos por isso. É simplesmente por isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, né? Item 17. Então, 13 e 17, a piedade, né? O que diz a piedade? O que diz o Espírito para falar sobre a piedade? Ele diz que a piedade é a virtude que mais aproxima os homens dos anjos, né? A gente não acabou de falar isso? Que o homem que busca a piedade, né, busca se apiedar das situações, ele se aproxima daquelas almas que têm isso naturalmente, né? Pois ela é a irmã da caridade que vai conduzi-los a Deus. Uma outra frase que a gente nos surgiu aqui nesse item é: a piedade é o sentimento que mais faz os homens progredirem, pois ao dominar o orgulho e o egoísmo, prepara a alma para ser humilde, fazer o bem e amar ao próximo. Prepara, é o início, né? É o primeiro degrau. Quando eu me apiedo das situações alheias, eu passo a desenvolver em mim o sentimento do amor e da caridade, né? Que é o sentimento que nós precisamos, né? Porque já basta de intelectualidade, vocês não acham? Já basta de ficar estudando demais e querendo saber de tudo. É preciso colocar as coisas em prática, como disse Jesus, ide e pregai. Pregai porque você já pode, né? Você já pode dar o exemplo. Então ide, né? Se levante, seja para outrem o que você gostaria que esse fosse para você, né? Confira isso, seja isso, confirme isso. Gente, tudo bem? Sobre a piedade, nós achamos no livro Estante da Vida, esse livro aqui, ó, que é pelo irmão X, né, Humberto de Campos, a lição número 16, o malfeitor. Essa lição, ela conta como nós não nos apiedamos, né, em determinadas situações, como nós podemos trocar os pés pelas mãos, pelas atitudes, né? Principalmente naquelas atitudes que nós tomamos assim de supetão, né? Aquelas que a gente faz sem pensar muito, né? E ainda tem um componente da maledicência, né? Que não é só falar mal, mas é pensar o mal, é agir com o mal, né? É
É o bem e o mal, né? O bem nos falando para ter calma e o mal nos pedindo pressa. Então, é basicamente essa a lição. E o Humberto de Campos é sensacional. Ele está contando ali, ele mesmo, que chegou a um centro espírita com outro colega chamado Anísio Terra. Né? Ele chega com o Anísio Terra para fazer o atendimento a um irmão obsesso, uma pessoa que está em processos obsessivos, com dificuldade de pensar com a própria mente. O obsesso, ele está tão envolvido pelos espíritos que o transtornam, que ele não consegue mais pensar por si só. Ele foi se envolvendo, e é importante isso, gente. A gente vai se envolvendo, ninguém te leva a isso. Primeiro é uma ideia que chega, né? Depois é uma outra, e isso vai se avolumando e você vai se deixando levar por essa onda. A piedade, ela cortaria tudo isso, né? A piedade, ela estancaria todo esse processo de obsessão. Eu me fazendo o bem e fazendo o bem para o próximo, eu acabo com qualquer processo obsessivo no sentido mal, né? Nesse sentido de obsessão, de corrente, de angústia, de tristeza, de dominação, de ódio. Eu acabo. Por isso a piedade é tão importante, esse primeiro passo, né? Então ele chega lá com o Anísio Terra no atendimento, né, que estava tendo lá na casa, e como é de hábito, segundo ele, hábito dele, né, ele não perguntou, ele simplesmente cooperou. Isso é uma lição importante também, né, amigos? Ele está exemplificando, olha, eu não fiquei perguntando muito, o amigo chegou, pediu para ajudar, eu vou lá e ajudo. Me postei ao lado. E aí ele junto com o Anísio Terra, o irmão X, ele passa a escutar a conversa daqueles dois, dos dois que estavam ali, a quem o Anísio Terra estava ajudando. Creia que fiquei emocionado com a preleção evangélica de hoje. Há muito tempo não ouço um orador emitindo conceitos tão felizes em torno da caridade. Falou Noronha. Então, um dos personagens era o Noronha. O outro secamente diz assim, sem dúvida. Esse era o Silva. Então, nós temos o Noronha e o Silva, que estão sendo acompanhados pelo Terra e pelo Humberto Campos. Né? E aí, não acha você, diz o Noronha, não acha você que os bons espíritos nos falaram por ele? Né? O que quer dizer com isso? Diz o Silva. Então o Silva já fala assim com ar de ironia, né? Com ar de, segundo o Humberto Campos, com um tom de mofa. Né? O que é um mofa aqui, gente? É como se fosse uma arrogância, né? Nosso plano para essa noite será cumprido. Mas você compreende, existem muitos caminhos para o reajuste de alguém sem violência, sem escândalo. Ora essa, você está com um malfeitor dentro de sua casa. Como tudo indica, entre os próprios empregados, e desiste de pôr a coisa em pratos limpos. O que estava acontecendo, pessoal? Era uma conversa entre dois confrades espíritas que estava acontecendo ainda lá no centro espírita, e eles estavam querendo pegar, segundo eles, né, um malfeitor que estava roubando a casa do do Noronha. Só que o Noronha, ele estava arrependido do plano que eles haviam armado para pegar esse malfeitor. Ele estava achando que a palestra tinha feito, às vezes, né, de tocar os corações. É para isso que a gente serve, né, gente? Para isso que serve a explanação espírita, para que a gente tome melhores decisões. Então, ela não faz por você, mas ela te ajuda a escolher bem, né? Então, é o bem e o mal, né? É o que nós dissemos, essa dualidade. Então, nós temos ali o Noronha dando um passo para trás, nesse sentido, né, de pegar o malfeitor, e o Silva pondo fogo. O plano deles era
chegar em casa, o Noronha tinha dado férias para os funcionários, a esposa tinha ido viajar, os filhos também, ou seja, a casa estava vazia, propícia para um assalto. E aí o que eles fizeram? Eles deixaram escapar entre todos ali do convívio que eles também fariam uma atividade no centro e não dormiriam em casa. Então o Noronha deixou a casa sozinha. O Silva era cunhado do Noronha, né? Ele era irmão da esposa do Noronha. E ele armou todo esse plano com a conivência do Noronha, e o Noronha desistiu, falou, não, eu ouvi a pré-eleição, eu não quero. E o Silva ficou insistindo, né? Então, o bem contra o mal. O mal venceu, eles seguiram, entraram num ônibus. Humberto Campos descreve isso lindamente. Entraram num ônibus e o Noronha o tempo todo tentando conversar com o Silva, mas Silva, repense, o coração me dói, Silva. E o Silva, imagina, não há razão para isso. Tudo faz crer que o ladrão estará entre os seus 4 funcionários. Nós vamos pegá-lo. Assim que ele começar a mexer nas coisas dentro do quarto, dentro do seu quarto, onde estão as coisas da minha irmã, olha como ele tomou a frente da casa do Noronha. Da minha irmã, a gente vai trancá-lo lá dentro. Aí nós chamaremos a polícia. Olha o que ele fez. E eles fizeram isso. Entraram na casa, ficaram lá sorrateiramente, tudo escuro. E entrou uma pessoa na casa depois de algumas horas. Se dirigiu ao quarto direto. Era uma pessoa que conhecia a casa. Quando ele começou a mexer nas coisas de valor da casa, trancaram a porta e a pessoa começou a berrar lá dentro. Socorro, socorro. Eles não deram nem atenção para a pessoa que estava berrando. Eles saíram em disparada para o telefone, ligaram para a polícia, saíram para fora da casa e começou aquele rebuliço na vizinhança, as pessoas acendendo luz, era tarde, todo mundo vindo para a calçada. Logo chegou a rádio patrulha e nesse momento o benfeitor Terra vai acudir o homem que gritava no quarto, né? Lá trancafiado lá no quarto, o tido malfeitor. E o Humberto Campos, ele se aproxima do Noronha, que era o único que estava ali dos dois, da dupla, Noronha e Silva, era o único que despertava alguma chance, né, de apoio, de ajuda dos bons espíritos. Fez-se grande tumulto, né? Os dois amigos correram de um lado para o outro, aquela coisa que vocês imaginam. Poucos minutos, então a sirene policial chegou, Silva propunha providências e explicava pormenores. Transeuntes detidos para a cooperação de emergência, renteando com os guardas, o ouviam curiosos. De armas em punho e com avisos prévios ao malfeitor para que não reagisse, foi aberta a porta. E um jovem de seus 22 anos apareceu em lágrimas. Avistando Silva, atirou-se-lhe nos braços, chamando em desespero: socorro, socorro, meu pai. Silva abaixou a cabeça, envergonhado. Encontrar ali seu próprio filho. Gente, o malfeitor era o próprio filho, né? Então, nós não sabemos se isso é verídico, não tem nada apontado, mas pode ser que seja. Mas o fato é, quando nós damos vazão, né? Quando a gente escuta a nossa consciência, ou deixa de escutar a nossa consciência e passa a escutar as situações da vida de uma forma maledicente, né? De uma forma maldosa, a gente deixa de ter piedade, né? A gente deixa de levar a situação de uma forma mais branda, né? Mais pacífica, mais amorosa. E essa situação
foi uma situação limítrofe, né? Chegou ao ponto de ser o próprio filho, né, que estava roubando a casa da tia, né, que era o filho do Silva que insistiu tanto. Para a gente encerrar, então, a lição sobre a piedade, diz assim, o último parágrafo da lição do Emmanuel. Procedamos assim, onde estivermos, na certeza de que, referindo-nos à maioria de nós outros, os espíritos endividados da terra, todas as vantagens que estejamos desfrutando à frente do próximo não chegam até nós em função de merecimento que absolutamente não possuímos ainda, mas simplesmente em razão da misericórdia de Deus. Então, a misericórdia de Deus, ela parte, né? No caso daqueles dois irmãos da lição aqui, né, que podiam ter desenvolvido a piedade, a misericórdia, chegou em forma de palestra, né, algumas horas antes do ocorrido no centro espírita. Um ouviu, o outro não ouviu, né? Para um serviu, para o outro não serviu. Então, que nós tenhamos um pouco mais de tranquilidade para lidar com as situações e que, se formos guiados por esse sentimento que compreende que o próximo passa por dificuldades e que nós já passamos e podemos estar passando junto com ele, então, nesse momento, a gente se dá um passinho a mais, né, em direção ao que seja o bem, ao que seja as situações que Jesus nos propõe para a senda evolutiva. Tá bom, amigos? Obrigado por estarem aqui com a gente. Um ótimo domingo para todos vocês. Beijos, até domingo que vem.